Espírito Santo, vem com teu perdão. Espírito Santo, enche a minha vida. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Obrigada, irmão Heraldo. Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 4, versos 18 a 22. Romanos, capítulo 4, versos 18 a 22. Se você achou, diz amém. Se você não achou, olha para cá. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Vou ler junto com você. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a tua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. 20. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa, mas foi fortalecido em sua fé, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Senhor, obrigada pela tua palavra, que é santa, que é verdadeira. Obrigada pela oportunidade que o Senhor me concede de ser a portadora das boas novas essa noite. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e use a minha vida em favor do teu povo. Que a palavra, Senhor, ela venha com graça, ela venha com unção e ela cumpra com o seu propósito nessa noite. Propósito, Senhor, de ensinar, propósito de consolar, propósito, Senhor amado, de nos fazer crescer em Ti. Toma minha vida, Espírito Santo. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus eu oro grata. Amém. Esperar não é fácil. Definitivamente. Tem alguém aqui que gosta de esperar? Conta para mim. Ninguém gosta. Na verdade, essa semana eu ouvi bastante. Desde semana passada eu estou com essa palavra no coração, esse desejo de falar sobre esperar, porque eu tenho esperado algumas coisas em Deus, e eu falei, Senhor, me ensina a esperar. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu soube que eu ia trazer uma palavra, eu na hora ardeu no meu coração, compartilhar daquilo que eu tenho aprendido com o Senhor sobre esperar. E em um dos devocionais que eu estava ouvindo, estava fazendo devocionais sobre esperar, lendo sobre esperar. Então, a pastora, ela disse assim no devocional, esperar é horrível. E o Theo falou, tá vendo, mamãe? Porque eu não gosto de esperar. Então, se o Theo com 5 anos não gosta de esperar, você imagina eu e você. Esperar para nós não é bom. Nossa paciência é curta, a gente quer tudo para ontem, tudo para já. Antigamente, na minha época especificamente, lá em 2000, quando eu comecei a entrar na internet, quando eu entrei na internet pela primeira vez, era uma coisinha de escada, quem é que lembra? Que fazia o barulhinho lá de escada. Tá, isso é velha, hein? Pensei que fosse nova. Fazia um barulhinho lá do negócio de escano, tinha um modem, um bendito de um modem, tinha que entrar depois da meia-noite, a menos que você fosse muito rico. Como não era meu caso, tinha que esperar meia-noite para a gente poder entrar, porque aí era um pulso só, era mais barato.
Porque se você fosse pagar por pulso, não dava tempo de você mandar um e-mail até essa sangria toda do negócio ligar, você digitar o e-mail e mandar. Aí hoje, a gente só tem que fazer assim para o computador ligar. Você dá 2 cliques, abre e a gente fala, vou tomar uma água que isso aí está demorando demais. Mas antigamente que era demorar. Então, por essas pequenas coisas, a gente vê como a nossa paciência está encurtando. Como nós estamos vivendo na era do imediatismo, na era do pra já, comida é o quê? Congelada, é fast food. As receitas que eu assisto já começam assim, essa é bem prática, essa é bem fácil, essa não precisa de muito tempo. Quando a gente quer comer uma coisa mais elaborada, como um bolo de mandioca, que tem que ralar e não sei o quê, a gente tem que se preparar, é um evento, porque ninguém tem tempo mais de ficar ali, rala a mandioca e bate a mandioca. Outro dia a gente se aventurou, mas nunca mais. Quem quiser me convidar para comer, ele prontinho, estou dentro. Mas para fazer, não sei quanto tempo vai demorar. Porque a gente está assim, a gente está acelerado. E é uma realidade. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que Deus não mudou. Deus, ele continua tendo o tempo dele, ele continua tendo a forma dele agir. Ele não vai entrar nesse negócio instantâneo, nesse nosso imediatismo. Ele não vai ser dominado pela nossa vontade de querer que tudo seja na hora, do nosso jeito. E às vezes a gente vê pessoas chegando na igreja e elas vêm conversar comigo, e elas dizem, eu quero uma vida nova, eu quero viver tudo novo. Eu falo, calma. Calma que com Jesus não é desse jeito, não. Não é amanhã, talvez não seja mês que vem, pode ser que não seja ano que vem. Tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Essa é a realidade do mundo espiritual. Essa é a realidade de Deus. Deus, ele não está preso no nosso tempo. O nosso tempo é o Cronos, está dentro do relógio. O tempo de Deus é o Kairos. Ele era, ele é o que há de vir. Então, ele não vai agir dentro da nossa pressa. Nós temos uma visão curta, uma visão limitada. Nós vemos uma parte da nossa vida. Nós vemos uma parte dos acontecimentos. Mas ele é quem tem todas as peças do quebra-cabeça na mesa. Ele sabe a hora de mover cada peça. Ele sabe a hora de fazer cada coisa. E o que nós podemos fazer a respeito é aprender a esperar. Porque nós não vamos mudar Deus. E que horrível seria mudar Deus. Um Deus que é manipulável. Um Deus que faz do meu jeito. Um Deus que é tão pequenininho quanto minha mente. Não é um Deus digno de ser servido como o nosso, que é onisciente, onipotente, onipresente, um Deus grande, um Deus bem, muito maior do que eu. Isso é o que nos traz esperança, essa é a nossa alegria, é servir a um Deus, é servir a alguém que tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. Então, falando aqui sobre espera, a gente tem que pensar também sobre o risco que a gente corre de se tornar idólatras, de nos tornarmos idólatras daquilo que esperamos. E o que é idolatrar? É colocar no lugar de Deus, é colocar em primeiro lugar. Então, viver em função daquilo que a gente está esperando. Viver em função daquilo que a gente quer, daquilo que a gente almeja, daquilo para o que a gente está olhando. As demandas do mundo, as demandas de sucesso, elas também nos aceleram. Hoje eu vi um vídeo que o cara falava mais ou menos assim, não tenha filho, não case, porque aí você vai ter gasto, e se você não fizer nada disso, você vai ficar rico. E aí uma pessoa perguntou assim para ele, você já está rico? E aí eu fiquei
rindo ali, pensando, né? As pessoas bombardeiam a gente com as expectativas delas, que nem elas estão conseguindo alcançar na verdade. Hoje a gente sofre uma pressão que aos 30 anos você tem que estar formado, aos 30 anos você tem que estar casado, aos 30 anos você tem que ter casa própria, carro bom, estabilizado na profissão, e a gente vê jovens ansiosos por causa de tudo isso, por causa desse bombardeio que ele sofre. E com Abraão não foi muito diferente. Abraão, ele recebeu uma promessa do Senhor, na minha versão, diz que o corpo de Abraão já estava morto. Diz que Sara era estéril. Então, ele começou a viver sob uma pressão. Por quê? Ao redor dele, as pessoas sabiam que havia sobre ele uma promessa. Tinha uma expectativa, tinha algo para acontecer na vida dele. Abraão, ele era Abrão, antes de ser Abraão, pai de multidões, já era pai de filhos. Agora você imagina a situação dele, das pessoas dizerem assim, ô pai de filhos, só que você não tem filho nenhum. Você é idoso. Quando está na hora de você pensar numa cadeira de balanço, numa aposentadoria, Abraão, ele tem um encontro com Deus. Quando para nós era hora de parar, Abraão, ele começa a sonhar, ele começa a viver novas coisas, que é uma característica de quem serve a Deus, porque em Deus os velhos, eles sonharão. Em Deus não tem idade, em Deus não tem essa expectativa do mundo, que se aos 30 ou aos 40 você não tiver isso ou não for aquilo, você não é o suficiente, você não é o bastante. Não, ele continua chamando, usando e fazendo uma grande obra através de vidas de 5 anos, de 20 anos, de 40, de 60 e de 80 e de 90. Deus, ele continua com o plano dele intacto para as nossas vidas. Então não pense que o Senhor está atrasado, não pense que ele está demorando. Ele está agindo conforme o tempo determinado para todas as coisas, para cada vida. Deus, ele tem um plano personalizado para cada um de nós. O que aconteceu na minha vida com 20, não é o que vai acontecer na sua, o que vai acontecer comigo aos 60, não é o que tem que acontecer com você. O que importa para nós é nós andarmos no plano, na direção de Deus. O mundo tem uma expressão que diz que o apressado come cru. E essa expressão é perfeita. Essa expressão é uma das que eu vejo se cumprindo sempre que alguém corre, sempre que alguém se desespera, sempre que alguém acha que Deus está atrasado e tenta entrar na frente dele. Conta essa história de um homem na França que vivia no século XVIII. E ele estava com o seu filho muito doente. O filho dele estava passando por muitas dores. Ele tinha uma doença incurável, uma doença degenerativa. Não havia expectativa para aquele moço, para aquele jovem. E o pai do menino, desesperado, já tinha tentado tantas coisas, resolve permitir, então, que o filho comece o processo da eutanásia. Processo de morrer lentamente com aqueles remédios, assistido lá pelos médicos. E conta a história que quando esse homem estava voltando do velório do seu filho, muito triste, com seu coração abatido, com seu coração destruído, ele recebe um telegrama. Quando ele abre esse telegrama, estava escrito: olha, tem uma grande notícia. Um médico de Paris está chamando vocês, porque ele encontrou a cura para a doença do filho de vocês. Quantos de nós fazemos isso com sonhos? Quantos de nós fazemos isso com promessas de Deus? Quando o Senhor estava prestes a colocar nas nossas mãos, a gente, na nossa pressa, põe tudo a perder. Abraão, ele vivenciou isso, ele vivenciou essa pressão, ele vivenciou essa espera e essa expectativa de todo mundo. Afinal de contas, a espera dele demorou 25 anos.
A Bíblia diz que passados 11 anos da promessa, porque ele recebeu a promessa aos 75, aos 86 anos, Sara ela diz assim: Abraão, eu tenho um plano. É melhor que você possua minha serva Agar e que você cumpra a promessa que Deus tem para você de ter filhos na vida dela. Algo que a gente não para pensar é no que Sara passou nesses 11 anos. Você, como mulher que já passou por esse processo de esperar, de desejar um filho, de querer engravidar, você pode imaginar um pouquinho do que ela passou. Imagine regra a regra, mês a mês, Sara esperava o milagre e não acontecia. Sara pensava, é o mês que vem então, e não acontecia. É no outro mês e não acontecia. E Provérbios, capítulo 13, 12, diz que a espera adiada adoece o coração. Que a espera adiada não adoeça o nosso coração, assim como adoeceu o coração de Sara, ao ponto, então, dela entregar a sua serva Agar, Abraão ter um filho que não era o filho da promessa, que ocasionou tantas consequências que nós vemos até hoje acontecendo àquele povo. Então, nós como filhos não devemos viver na desesperança. Assim como Abraão, nós devemos viver em esperança. Quando nós lemos essa palavra, é tão precioso a gente ler que Abraão ele não duvidou. Abraão ele esperava contra a esperança. Abraão ele creu. E nós podemos esperar contra a esperança. Nós podemos esperar por aquilo que alguns dizem que é loucura, que alguns dizem que não é para nós, que alguns dizem que já passou para nós, que já foi a nossa época. Se Deus prometeu, Ele garante a sua chegada. Não fique parado no tempo, não fique parado na promessa. Não deixe que a promessa paralise você e impeça você de caminhar. A vida ela não fica congelada enquanto a promessa não acontece. A vida ela não fica te esperando, ela continua acontecendo. Cada pulsar do nosso coração é um chamado para nós vivermos. Cada vez que puxamos o fôlego para dentro dos pulmões, é um chamado a nós vivermos. Então, nós não podemos ficar parados. E esperar não é ficar parado quando nós estamos em Cristo. Aprenda a esperar. Aqui com Abraão, eu aprendi algumas coisas que nós podemos aplicar para a nossa vida sobre esperar. Primeira pergunta que eu deixo para você é: você esperaria 25 anos sem duvidar? Crendo, com fé, com esperança no seu coração? Nós precisamos melhorar. Nós precisamos aprender. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para que nós não sejamos enredados, para que nós não sejamos, então, levados aos conceitos desse mundo, sobre como, quando e de que maneira as coisas devem acontecer. Nós temos que voltar para aquilo que o Senhor diz e para aquilo que a palavra nos ensina. Então, nesse Aprenda a Esperar, eu vi um devocional, esse devocional que o Theo aí falou, olha lá, mamãe, a moça está falando, ela falou sobre os 3 Ds da espera. E aí eu queria aplicar nesse texto aqui, esses 3 Ds da espera. E o primeiro D da espera é desfrute. Diga comigo, desfrute. Desfrute. O verso 19 diz que sem enfraquecer na fé. Então, lá em Romanos 4, no verso 19, se está aberto aí, você pode ver que Abraão, ele esperou sem enfraquecer na fé. Tão importante quanto o destino é o percurso que nós vamos passar. É o processo, é o caminho que nós percorremos. Enquanto você espera o cumprimento daquela grande promessa,
que eu não sei na sua vida o que é que você está esperando. Tem pessoas que estão esperando engravidar, tem pessoas que estão esperando casar, tem pessoas que elas estão esperando uma promessa de ser enviadas, ou de uma promoção, ou da casa própria, ou de tantas coisas que a gente tem que esperar na vida para que elas se cumpram, para que elas aconteçam, independente do que for. Enquanto você espera, viva os milagres diários do caminho. Aprenda a ver e a reconhecer a bondade de Deus a cada manhã, porque a cada manhã as misericórdias dele se renovam sobre as nossas vidas, e grande é a misericórdia dele. E quando nós desprezamos esses pequenos milagres, o milagre de estarmos vivos, o milagre de termos pessoas à nossa volta que nos dão suporte, que nos amam, que estão conosco hoje, nós desperdiçamos essas misericórdias derramadas sobre as nossas vidas. Enquanto você espera, desfrute, tenha contentamento, continue caminhando, não morra na espera. A vida, como eu disse, ela não para, ela é um presente para nós. Não desfrutar do que vemos e viver olhando para aquilo que nós ainda não temos, é o contrário do contentamento. É a ingratidão. Gera em nós um sentimento de insatisfação. E quando a gente para pensar nos nossos pais, Adão e Eva, eles tinham todos os frutos para comer. O fruto de toda e qualquer árvore eles poderiam comer, só havia uma que eles não poderiam comer. E eles olharam para qual? Para aquela que eles não podiam comer. Então, quando a gente é insatisfeito, a gente peca, porque a gente deixa de olhar para aquilo que o Senhor está fazendo hoje, para a gente ficar olhando para aquilo que a gente ainda não tem. Não seja essa pessoa. Desfrute. Eu estava me lembrando de uma amiga minha, que ela me contou que o marido dela, eles vão para viagens aí curtas, de 4 horas, 5 horas, mas eles fazem essas viagens em 7 horas. Porque eles vão parando naqueles lugares que eles acham legal, naqueles lugares arrumadinhos, que tem um anúncio, que tem uma pamonha especial, ou que tem um lanche de pernil gostoso. Ela diz que até em shopping, eles olham assim, você sabe quem é, né? Até shopping eles olham assim, vamos parar nesse shopping e ver como é que é? E aí o marido para. Ai, meu Deus do céu, que invejinha que me deu. Porque eu tenho um que ele gosta de sair de casa e acelerar até o destino. É um desespero que para ele só interessa o destino. Eu vou compartilhar com vocês uma intimidade forte que aconteceu comigo no começo do casamento. A gente indo viajar, eu toda feliz naquela expectativa, porque, irmãos, a graça é a parada. A graça é o graal, com a coxinha de R$18. É isso daí mesmo. Está no pacote. Bom, meu marido não sabia, né? Aí, gente, eu falei assim, marido, eu estou tão apertada para ir ao banheiro. Homens, ir ao banheiro é um código. É um código, entendeu? Ir ao banheiro significa comer um salgado, tomar um negocinho, sentar, esticar, olhar as florzinhas, ver se tem laguinho de carpa, ver se tem um negocinho para você comprar. É isso que significa. Irmãos, de repente ele faz assim com o carro. Eu não sei fazer o barulho. Pum! Parou no como que é o nome? No acostamento. Aí eu coloquei a mão assim e falei, o pneu do carro estourou? Aí ele falou, não, você não falou que estava apertada? Eu falei, ele. Eu falei, o quê? Pois é,
Não seja como o pastor Jerry na sua vida. Você é tão desesperado para chegar na promessa, tão desesperado para alcançar, tão desesperado para conseguir aquilo que você quer, que você não desfruta do caminho. Ele já aprendeu, viu, gente? Já melhorou. Não está igual o marido da minha amiga. E nem vai chegar, viu? Mas já melhorou bastante. Agora ele já sabe o código. Eu estava lembrando que depois que ele começou a aprender, aí o que ele faz? Eu falo, estou apertado, eu quero ir ao banheiro. Aí ele fica na esquerda, a 110, falando, você vê algum, me avisa. Falo, marido, então, se você não jogar para a direita e diminuir um pouco, não dá tempo, você entende? E ele já está chegando lá. Mas o que eu quero falar para você? Que a gente tem que desfrutar da jornada. A vida é igual. Tem gente trabalhando, desesperado, poupando. E quem garante que você vai chegar onde você está pensando? Quem garante que você vai estar vivo? E aí deixa de desfrutar das pequenas alegrias que tem ao seu redor todos os dias, porque as misericórdias do Senhor se renovaram. A Bíblia diz lá no Salmo 118, verso 24, esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Abraão, ele não podia ficar parado. Enquanto isso, o Senhor foi dando novos sonhos para Abraão. Ele não ficou fixado só em Isaque, no filho da promessa. Lá em Gênesis 13:17, Deus manda a Abraão se levantar e percorrer a terra que o Senhor ainda ia dar a ele. Sabe o que ele fez? Pegou a tenda e se mudou para Hebrom, porque ele queria desfrutar da espera. Ele queria desfrutar enquanto ele esperava. Então, o primeiro D da espera é desfrutar. Desfrute da vida que o Senhor tem te dado hoje. Não caia no pecado de Adão e Eva de ficar olhando para aquilo que você não tem, mas comece a olhar para aquilo que você tem. Olha só o que diz Mateus capítulo 6, verso 26. Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que não dará muito mais a vocês? Depois, lá no verso 28, ele diz assim, olha para os lírios do campo. Quem é que olha as florzinhas? Se não olha, começa a olhar. É uma belezura que você começa a ver e pensar que Deus cuidou daquele mato ali que para nada serve, daquele mato que vai ser cortado. E a palavra de Deus diz que quando a gente olha para os lírios do campo, a gente constata que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Eles não tecem e eles não fiam para eles poderem fazer roupa. Homens e mulheres de pouca fé, levanta os seus olhos para ver o sobrenatural nas pequenas coisas, no sorriso de uma criança, na oportunidade de conversar com alguém. Eu estava falando com uma pessoa que estava com o filho internado. Aliás, eu já ouvi vários testemunhos desse tipo. Minha mãe mesmo já esteve internada muitas vezes, e quando ela dava uma melhorada, o que ela fazia? Pregar o evangelho nos quartos, gente. Sair, minha filha trouxe um bolo aqui clandestino, contrabandeou, eu tenho um pedaço aqui para você, Jesus te ama e tal. E é isso, desfrutar. Você está no hospital mesmo, você vai fazer o quê? Quantas vezes eu estava tomando soro no hospital e aí chega uma afobada. A senhora sabe quanto tempo que demora esse negócio? Porque eu preciso ir embora? Porque eu não sei o quê. Eu falo assim, você é mãe? Elas dizem, sou. Então relaxa, esse é um momento só nosso, ninguém vai chamar a mãe. Fecha o seu olho e deixa o negócio pingar aí. É mesmo, né? A gente tem que desfrutar. Tem alguém cuidando de nós, as enfermeiras estão aí só para cuidar da gente. É um momento nosso.
Então, desfrute do percurso, desfrute da jornada. O segundo D é o D de descanse. Diga comigo, descanse. Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Quem confia, descansa. O apóstolo Pedro, quando ele estava preso, ele fez o quê? Para morrer. Tinha uma sentença. Herodes já tinha matado Tiago no mesmo capítulo da história. Ele dormiu, descansou. Jesus, quando estava naquele barco, naquela grande tempestade, a palavra diz que ele estava dormindo. O objetivo daquela passagem, aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem, não é incentivar quem não gosta de trabalhar. Não, porque a palavra diz que aquele que não gosta de trabalhar não deve nem comer. Está lá em 2 Tessalonicenses 3,10. Mas sim nos ensinar que não é a força do nosso braço, não é a força do nosso trabalho, não é o nosso desespero, mas é a provisão dEle. É a graça dEle que vai nos sustentar. Então, nós podemos encontrar descanso na espera. Quem confia, durante a espera, continua se relacionando com o Pai, continua orando, continua buscando, continua com o seu coração escondido em Deus, guardado em Deus. Só Ele pode guardar as nossas mentes e os nossos corações, porque nós realmente queremos tudo para ontem do nosso jeito. Mas quando nós nos escondemos em Deus, nós aprendemos a descansar. E o terceiro D é o desenvolva-se. Então, desfrute, descanse e desenvolva-se enquanto você espera. Às vezes você está esperando aí, eu vou usar o exemplo aí do casamento. Aí eu pergunto assim, quantos livros sobre casamento você já leu? Quantos versículos sobre casamento você conhece? Quanto você gasta de oração pelo seu esposo, pelos familiares dele, por aquilo que vocês vão viver juntos? Irmãos, eu passei foi 3 anos. Todo dia, de manhã e de noite, 1 hora por dia. Levantava 1 hora mais cedo antes de trabalhar. Eu acho que Deus, Deus já sabia que eu tinha 10 cunhados para orar. Então, Ele falou, ora, minha filha. Então, ali eu orava, Senhor, se eu tiver cunhado, tem misericórdia. Abençoe a vida deles, guarda, que nós possamos nos relacionar bem, que nós possamos viver bem. Se eu tiver sogra, tem misericórdia, que seja uma sogra como Ruth. Se eu tiver um sogro e tal, e o meu marido, Senhor, ele está indo trabalhar, porque eu nunca casaria com um homem que não trabalha. Então, Senhor, guarda ele lá no trabalho, guarda os olhos dele, E o Senhor fez do jeitinho que eu orei. Mas é espera, é gerar em oração. Se você está esperando, prepare-se para o que você está esperando. Ai, meu sonho é ser gerente. Você chega no horário? O gerente tem que chegar primeiro. Ah, mas quando eu for gerente, então, você nunca vai ser. Quem vai olhar para você? Não vai, meu irmão. Como é que você faz? Você passa a roupinha que você vai, dá uma engraxada no sapato? Não. Você quer que alguém te veja, para você ser gerente. Entende? Desenvolva-se durante a espera. Haja como se a sua bênção estivesse virando a esquina. Como se tivesse para acontecer. Desenvolva-se no tempo da espera. Leia a Bíblia. E tenha tempo com Deus. Às vezes você está esperando por um filho. Te dou um conselho. Durma. Durma. Faz isso, durma. Deita na sua cama e estica e fala assim, ninguém vai chorar de madrugada. Ninguém vai vir deitar na minha cama, ninguém vai ter febre, ninguém vai vomitar, não vai acontecer nada. Espera, você não está esperando? Então aproveita esse tempo aí. Mas enquanto isso, vai lendo sobre filhos, vai vendo o que a Bíblia diz, vai orando por esses filhos, vai abençoando, vai profetizando. Desenvolva-se no tempo da espera, porque o tempo da espera também faz parte do processo.
também faz parte do milagre que Deus está gerando na sua vida. Ele não poderia entregar o reinado para Davi sem Davi ser provado na guerra. Não poderia entregar o reinado para Davi sem Davi ter experiência com urso, com leão, com gigante, com tocar harpa para rei, com guerrear. O Senhor, Ele está fazendo, mas enquanto isso, Ele está te preparando para aquilo que Ele prometeu. Fique em pé essa noite. Não permita que a espera se torne uma perturbação na sua vida. Nós acabamos de sair de uma campanha. Eu não sei você, mas eu estou super motivada para o que Deus vai fazer na minha vida, na vida da minha família. Nós recebemos palavras, eu agarrei cada uma delas para a minha vida. Eu vou viver tudo o que o Senhor prometeu aqui nesse altar. Mas essa espera não pode ser uma perturbação. Essa espera não pode me atrapalhar de ver os benefícios que eu tenho hoje. A casa que eu tenho hoje é a melhor casa do mundo. É ela que eu vou limpar, é ela que eu vou deixar cheirosa, é nela que eu vou pôr tapete bom, é nela que eu vou pôr mesa posta. O emprego que eu estou hoje, é nele que eu vou chegar no horário, que eu vou vir arrumada, que eu vou vir feliz, que eu vou dar o meu melhor. Olha, tudo que você tem agora é o melhor de Deus para você durante a jornada. Durante o percurso. Então, viva isso com alegria, viva isso com fé em Deus, mas o Senhor, Ele quer nos ensinar essa noite a esperar bem, a esperar tranquilo, sem uma ansiedade que nos mata. A palavra de Deus diz em Números 23:19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele não o faria, ou falaria e não confirmaria. Deus deu Isaac a Abraão. Isaac nasceu. Isaac, ele veio para ser a linhagem de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele veio perfeito, ele veio do jeito que Deus disse que ia acontecer, e na sua vida não vai ser diferente, se você souber esperar. Coloque sua mão no seu coração. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ensina, o Senhor é um Deus, um Pai amoroso, que quer nos preparar para viver tudo o que o Senhor tem para nós. O Senhor não nos trata como filhos mimados, mas o Senhor tem feito de nós filhos fortes, filhos maduros, filhos que têm confiança no Senhor, filhos que te conhecem, que sabem que o Senhor é poderoso. Assim como Abraão, ele esperava sem duvidar, porque ele sabia que o Senhor era poderoso para fazer que os meus irmãos e as minhas irmãs aprendam contigo a esperar. Aprendam, Senhor, a passar pelo processo com alegria. Aprendam, Senhor, a descansar em Ti, a desfrutar do caminho, a desenvolver-se no processo e a glorificar o Teu nome, independente do que as pessoas dizem da nossa espera, independente do que elas acham, independente se elas zombam, independente se elas menosprezam, que os nossos olhos estejam fitos em Ti, na Tua palavra e no que o Senhor tem para nós, que é perfeito. Senhor, é em nome de Jesus que eu peço que o Senhor abençoe o Teu povo nessa noite, a começar de mim, que nós possamos ser filhos pacientes, para que nós possamos ver cumpridas as promessas. Em nome de Jesus eu oro grata. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. Palavra maravilhosa. Deus abençoe, pastora Denise.